Religiões. 292. Em que sentido deveríamos tomar o conceito de religião? Religiões para todos os homens deveria compreender como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível de evolutivo. Então, cada um de nós, dentro do nosso patamar evolutivo, dentro do nosso nível de entendimento, vamos estar aprendendo alguma coisa dentro desse sentido de religião. Então, religião traz para nós um aspecto mais transcendente do entendimento e da compreensão para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se fé também pudesse ter fronteira, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. A partir do momento que cria-se a religião, ao invés de procurarem todos entender que só existe um Deus, porque senão também teria guerra no espaço. Então só existe um Deus gerenciando todo o universo, e ele tem seus representantes em cada planeta, governando cada planeta. Então, dentro de nós, de cada planeta, nós deveríamos estar buscando entendimento para entendermos a noção de um Deus único, de um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas, muitas das vezes, nós queremos ser donos dessa ou daquela verdade e nos perdemos no senso, no tino de entender a soberana verdade da vida, aquela que caracteriza todos os nossos caminhos no sentido evolutivo. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos, por querer achar que o seu Deus é melhor do que o do outro, sem entender que só existe um Deus único no mundo e no universo. Cria-se todo um conjunto de fantasias, todo um conjunto de ações, das mais absurdas, das mais inconsequentes possíveis. 293. As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinava-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor, perene e reforma espiritual definitiva. Todas as religiões falavam da vinda de um Messias. Todas elas mostravam que viria alguém para retificar nossos caminhos, para clarear nossas mentes, nossa consciência, e com isso nós buscarmos a nossa transcendência, o nosso aprimoramento espiritual. Mas nem todos nós conseguimos compreender plenamente isso. Nem todos nós conseguimos entender plenamente essas ações, essas situações, e acabamos por nos perder em labirintos complexos ao longo da nossa jornada. Precisamos, assim, aprender a trabalhar no desenvolvimento do nosso sentimento, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, para alcançarmos a luz definitiva de nossa caminhada. O cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Dentro do cristianismo tem as expressões mais simples para nós entendermos, mas nós ocidentais temos muitas dificuldades em entender as parábolas, os ensinamentos, e os orientais, por depararem conosco, nos ocidentais, uma certa hostilidade, não fazem questão de aprender. Então nós temos que aprender a raciocinar de forma cristã em todos os aspectos. E principalmente de forma amadurecida, consciente dos nossos atos, das nossas ações, para evitar transtornos e dissensões entre uns e outros e alçarmos nosso voo, alçarmos nossa caminhada. Os homens, contudo, não obstante todos os elementos de preparação, continuaram divididos e dentro das suas características de rebeldia, procrastinaram a sua edificação nas lições renovadoras do Evangelho. E como é trágico essa
Palavra até difícil de falar, né? Procrastinação do Ocidente. Nós estamos sempre procrastinando, sempre criando um problema para o nosso crescimento espiritual. Embora tenhamos conseguido muito no desenvolvimento tecnológico, no aprimoramento tecnológico, mas nós precisamos aprender a fazer valer os ensinamentos espirituais, fazer valer o crescimento espiritual para alcançarmos a verdadeira paz, alcançarmos as bênçãos e a luz que nos conduz a Jesus. 294. Reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus. Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. E aí vem, se todos os homens fossem perfeitos, não teriam imperfeição, mas como ainda somos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações predominantemente, com alguns entrando em regeneração, então existe a dificuldade de convivência, existe a dificuldade de ações e de aceitações. E com isso, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos deparando com situações das mais complexas, das mais difíceis, para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Todos nós, caminhando e construindo a paz em nossas almas, em nossa realização sublime do ser, precisamos então começar a fazer valer o amor, fazer valer a fraternidade e fazer valer o sentimento de gratidão dentro de nós, para podermos assim começarmos a pleitear as possibilidades de alcançar uma condição de vida melhor, uma condição de vida mais transcendente para o aprimoramento de todos nós. E isso depende de como vamos evoluir e como vamos principalmente evoluir nosso entendimento do Evangelho. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Todos nós, aqui na Terra, estamos passando por situações das mais diversas possíveis, das mais delicadas. Mas, em todas as situações, o amai-vos uns aos outros prevalece. E quem ensinou a amai-vos uns aos outros foi Moisés. Jesus apenas veio dar sentido a esse amar uns aos outros e acrescentou, como eu vos amei a vós. Portanto, Jesus não só mostrou a importância de amar uns aos outros, repetindo Moisés, como exemplificando e ampliando o conceito, mostrando que ele amava muito, muito a todos nós, por isso precisávamos aprender a amá-lo também, tal qual, e também amarmos uns aos outros, dentro do sentido mais amplo do entendimento do cristianismo. 295. Se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da Reforma? E aqui tem uma resposta que muito protestante precisa de ouvir. A Reforma e os movimentos ou esses lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz dos Espíritos cristãos, ensinar aos homens o Espírito divino de todas as lições de Jesus. Olha aí, meus irmãos protestantes que gostam de se intitular evangélicos, né? Entendam. A religião protestante veio ao mundo para quebrar o poder da Igreja Católica, passar a ensinar o Evangelho no idioma pátrio para todas as pessoas, para fazendo assim, revivenciar o Evangelho, revivenciar o entendimento do Evangelho, para que então, já com as forças da Igreja contrabalançadas, contrapostas, vir a doutrina espírita, que é o Consolador, para nos esclarecer desse pão divino, desse Espírito divino que contém todas as lições de Jesus.
Portanto, antes de verem a doutrina espírita como coisa infernal, vamos procurar ver a doutrina espírita como um prosseguimento das reformas estabelecidas por Jesus para toda a humanidade. 296. O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida. Todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se, de modo geral, nesse sagrado princípio. A grande maioria dos espíritos encarnados na Terra, praticamente todos, vêm com essa ideia de Deus em si. E cada um vai identificar a seu modo, quando reencarnar aqui, com a religião que prefere seguir, e até mesmo dizer ateu. Graças a Deus sou ateu. Não é assim que costumam dizer? Com todo respeito, muitas das vezes esses ateus são muito mais cristãos do que muitos cristãos que falam, mas não fazem. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Cada um dentro do seu patamar de entendimento, de compreensão de Deus, da religião, da fé, das ações dos homens frente aos homens, da ação dos homens frente às atitudes de cada um. Dependendo disso, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai empreender a sua parte para os grandes acometimentos, para o grande crescimento que deve existir ao longo da nossa caminhada. Excelentando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas lições do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso empreendimento íntimo, precisamos então começar a realizar, etapa a etapa, aquilo que precisamos. E nos identificamos com essa ou aquela religião, procuremos então dentro dela agir com amor, com respeito e compreensão por todos os demais. A partir do momento que a gente procure compreender, nós estamos mostrando que estamos crescendo e aprimorando para o crescimento espiritual, para o aprimoramento dos ensinamentos de Jesus. 297. Considerando que a convenção social confere ao sacerdote das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Seus sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus. Então, o que é se ligar na terra e no céu? Todos nós podemos fazer isso? Logicamente, que se você fala que Deus te abençoe, você está proferindo uma bênção, você está movendo energias positivas para aquela pessoa. Se você diz alguma coisa contrária a isso, também você está proferindo uma maldição e está movendo energias para essa pessoa. Portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque o que falamos está impregnando o ambiente, a pessoa para quem a gente dirige aquele sentimento e a nós também. Então, antes de achar que pode xingar um político, oremos por eles. Porque xingar, todo mundo xinga tantos milênios e só piora as coisas. Agora, se orarmos, podem ter certeza, muita coisa vai melhorar. Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos, em que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino junto da humanidade, a Israel mística dos seus sentimentos, a humanidade dos seus ensinamentos. Então, existe Israel o Estado e a Israel mística, que são aqueles que procuram vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, o conceito de israelita deveria ser bem modificado ao longo do tempo, se os israelitas tivessem entendido a missão que lhes cabia de serem aqueles que iriam divulgar o ensinamento do Cristo, que é aqueles que seriam os trabalhadores do Cristo.
Então, como eles tinham entre as tribos descendentes de Levi, que eram os gerenciadores dos templos, eles deveriam ser os gerenciadores e esclarecedores do Evangelho pelo mundo. Mas tentaram fechar-se em si mesmo, se complicaram. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres. Depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido da lição do Cristo. Cada um tinha a missão de ensinar o Evangelho, mas as pessoas acharam que pudessem associar o Cristo aos interesses políticos e financeiros de determinados grupos ou de si próprios e achar que poderiam agir infligindo à população as ações que que achavam coerentes em si, com aquelas pessoas, utilizando as pessoas para manipulá-las e para subjugá-las, com isso usando os seus supostos poderes espirituais, como a excomunhão e as condenações aos tribunais e tantas outras coisas. Mas acabaram revertendo, criando revoltas contra eles, criando muito mais ateus do que cristãos, porque a maioria das pessoas começaram a ver nesses líderes religiosos pessoas que não mereciam respeito, pessoas que não eram dignas, e a partir dali começaram a ter birra das religiões. E nos países onde tem estudos mais abertos sobre as influências negativas da Igreja Romana sobre o cenário político, principalmente na Europa, as pessoas têm uma certa repulsa. E com o protestantismo não foi diferente. Na hora que ganharam força, ganharam destaque, começaram a fazer manipulações, que até hoje ainda existem rivalidades entre cristãos católicos e cristãos protestantes. É necessário, então, começarmos a ampliar o nosso entendimento, ampliar os conceitos de vida, para vermos onde estamos aplicando o Evangelho de Jesus e onde estamos deixando de aplicar. Importa, porém, lembrarmos, neste particular, a promessa de Jesus de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Não disse que teria nessa ou naquela religião. Quem tivesse sinceramente envolvido no sentimento cristão, esse cresceria, aprimoraria e faria resplandecer em si o Evangelho em torno do seu coração. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão da responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Cada um de nós vamos cumprindo nossas etapas, procurando o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, para alcançarmos a verdadeira paz que deve existir em nós. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos fazermos melhores, para construirmos, em nosso mundo íntimo, a paz verdadeira que nos caminhará para o Cristo. E para isso, precisamos entendermos-nos todos como irmãos e agirmos de forma fraternal uns para com os outros. 298. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo e suas características cerimoniais, como deverá proceder ao espiritista em face desse assunto? Os espiritistas sinceros, na sagrada missão da paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem no Instituto Santificado da Família. E aí, começa a mudar os aspectos do entendimento. Dentro do sagrada missão da paternidade de pai e de mãe, deve ter um batismo do Evangelho na conduta de cada um. Para que essa conduta do Evangelho seja a bênção que vai iluminar o caminho dos filhos. E para isso não precisa de ritual. Precisa de sacrifício, de esforço e de renúncia. Para sabermos colocar em prática o Evangelho e sabermos vivenciar esse ensinamento cristão ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso processo de evolução.
longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação do fetichismo da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O espiritista deve entender o batismo como um apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a eles confiadas nos institutos familiares, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Portanto, todos nós precisamos aprender a colocar o batismo não como um ritual que você vai ali naquele momento que pessoas especiais façam determinados símbolos, use determinados ritos para determinar que a partir daquele momento a criança está batizada. Mas Emmanuel traz para a gente um batismo mais sofisticado, que é da interiorização do Evangelho, da vivência do Evangelho dentro do lar, para melhor conduzirmos a nossa vida, para melhor sabermos conduzir nossos filhos pelo processo de evolução do mundo, pelo processo de aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso engrandecimento da alma. 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Portanto, precisamos aprender a transcender essas informações, esses conhecimentos, esses entendimentos, para buscarmos a paz verdadeira em nossas almas e o crescimento para nós aprimorarmos-nos ao longo da nossa existência, ao longo das nossas vivências. Procuremos assim então fazer com que sejamos melhores, sejamos mais aperfeiçoados na busca das realizações superiores da alma. Que o espiritista sincero e cristão, assumido os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa, a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos. Ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Então, todos nós estamos passando por um conjunto de ações, conjunto de situações que temos que fazer com que, se somos verdadeiramente sinceros, temos que honrar a nosso compromisso perante a própria consciência e perante, logicamente, o Cristo, para sabermos caminhar e termos dentro do casamento o desempenho necessário dos deveres evangélicos, para construirmos em bases sérias, em bases sólidas, um caminhar para a luz, um caminhar para a redenção, para a melhoria de todos nós, para a compreensão de um ponto maior da vida e da existência. 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Aqui também vale para os estudos feitos dentro do protestantismo, as reuniões públicas dos espíritas, tudo está incluído aqui dentro. Foi feito para a Igreja Católica, porque na época tinha uma rivalidade muito grande entre os católicos e os espíritas que estavam começando o trabalho. Então, vinha tentando esclarecer, porque muitos chegavam na doutrina espírita com as dúvidas: o que é melhor, ficar no catolicismo ou vir para o espiritismo? E aí Emmanuel traz uma série de explicações, mas vale também para a Igreja Protestante, para os seus cultos do Evangelho, conforme eles falam, para os espíritas nas reuniões públicas. Como nós devemos interpretar? É um ato simplesmente exterior de chegar ali, ou estamos realmente buscando integrarmos-nos com a espiritualidade, a buscar entender e aprimorar para a nossa caminhada? Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. Como todas as nossas relações da Terra têm muita superficialidade, não têm a profundidade de um bom sentimento, de um bom entrosamento, então, mas elas ainda são necessárias, porque ali é o momento em que todos se reúnem para buscar sentir a palavra de Deus,
buscar interiorizar o sentimento divino em seus corações são respeitáveis em todas as igrejas. Ele cita Roma pelo motivo que explicamos antes. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela, a missa, o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Então, existem várias situações, várias missas, de acordo com quem está na plateia, com quem paga, tem uma característica mais pomposa ou não. Principalmente as missas de sétimo dia. Certa vez eu fui numa celebração de casamento de uma pessoa muito pobre. Então eu cheguei mais cedo, já tinha um casamento lá, entrei na igreja, fiquei assistindo o casamento. Quando foi entrar a família da pessoa pobre, aquelas famílias saíram, deu ali uns 20 minutos, veio. E eu fiquei olhando aquela situação, da forma com que o padre se dirigia. Aí eu olhei para ele assim, mas que diferença de casamento, hein? O anterior para esse. E aí ele encheu o olho d'água e pediu desculpas. Então, são situações que todos nós vamos vivenciando, que a gente vai passando. Isso enfraquece a fé das pessoas. E aquela família depois se tornou protestante. Todas elas. Exatamente pelo desdém que o cara tratou o casamento naquele momento. Porque eram mais pobres. Não é a gente fazer julgamento, tá, gente? Nós temos que avaliar os fatos e quem souber observar bem as situações, que procurem agir de forma compatível, ajudando todos mutuamente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais quais a do galo, a nova, a particular, a pontificial, a das almas, a seca, a cantata, a chã, a campal, etc. Adstritas a um prontuário tão convencionalistas e tão superficial que é de admirar a adaptação do seu mistifório por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Então, cada uma dessas missas tem uma característica própria para o momento apropriado, para aquela situação. Conforme dissemos, respeitamos, mas temos que ver se as pessoas que estão ali, elas estão por amor a Jesus? Elas estão querendo aprender alguma coisa para se melhorarem ou apenas cumprir um ritual social para mostrar para as pessoas que ela foi à missa? Ou um dever consciencial de ir à missa? É importante que a gente procure ir, sim. Devemos ir e temos que ir. Mas temos também que entender que ali é um momento de introspecção. É um momento de entender a mensagem do Cristo e se esforçar durante a semana para vivenciá-la. Eis a proposta do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. 301. As aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? Todos esses acontecimentos classificados no domínio do sobrenatural foram fenômenos psíquicos, sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas, fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de Consolador. Então, Emmanuel coloca que são fenômenos psíquicos. Porque não podemos dizer mediunidade, porque a mediunidade deveria ser constante. A Herculano Pires fala da mediunidade estática, que ela acontece em momentos apropriados, mas ela não é constante, ela não precisa ser trabalhada. E assim, cada um no seu devido momento, cada um na sua devida possibilidade, vão tomando atitudes e ações para que todos nós consigamos entender e vivenciar da melhor forma possível o caminho que nos conduz ao Pai, o caminho que nos conduz ao Senhor, respeitando-nos mutuamente. Lembrando que naquele momento que acontece o fenômeno psíquico, entre aqueles devotos católicos e espíritos iluminados que aparecem para eles, dão conselhos e passam mensagens, tem um motivo de ser. A igreja, principalmente a Basílica, de Aparecida, quando a pessoa, o pescador, ele simplesmente pescou uma santa quebrada. E a partir daquele momento criou-se toda uma mística e cria-se uma igreja, da igreja cria-se uma basílica e hoje um importante centro de peregrinação.
Tinha uma razão de ser. Em outras passagens, Emmanuel fala da importância desses momentos das pessoas se reunirem pela fé, porque a espiritualidade aproveita 1000 pessoas fazendo oração, pelo menos umas 100 ali estão com bons sentimentos. E as outras estão pelo menos, no mínimo, relaxando das suas tensões diárias, produzindo fluidos, e muitos vão lá cumprir suas promessas, que é uma expressão de fé, que nós temos que respeitar. Nós já fizemos isso também.